PELD é uma política aí de Estado, né, que já atravessou vários governos e tem se mantido, espero que se mantenha por muito tempo. Então, muito obrigado, né, e eu vou passar a palavra para você, Fabiola. Eu agradeço, né, pelo convite para estar aqui. Acho essa iniciativa liderada aí pelo Alessandro, né, ou coordenada pelo Alessandro, uma iniciativa muito importante, né, e estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. E vou contar um pouquinho, além do que o Paulo contou, né, contar um pouquinho mais do PELD para vocês, tá? Eu não consegui entender se a minha apresentação já está partilhada. Você consegue me dizer? Tá sim, Fabiola. Tá ótimo, então. Consegue me ouvir bem? Tá ótimo o som também. Tá bom, então vamos lá. Então, o PELD ele foi criado em 1997, né? Como o Paulo já falou, ele abrange uma rede de sítio de pesquisas de alta relevância, né, nas áreas de ecologia, conservação e uso sustentável da biodiversidade. Ele investiga os padrões de funcionamento dos ecossistemas, os impactos causados pelas perturbações antrópicas, né, e as mudanças ambientais ao longo do tempo. Na época da criação do PELD, se hoje já é um desafio falar num programa de longa duração, imagine em 1997. Né? Então, havia uma ausência de investimento em programas de longa duração e um gap nessa questão de geração de subsídios para fundamentar políticas públicas voltadas para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. Havia também uma falta de investimento visando o investimento na pós-graduação na área de ecologia e afins, que promovessem intercâmbios dos pesquisadores nacionais com as instituições estrangeiras. Era muito comum nos cursos de ecologia daquela época você ter pesquisadores estrangeiros ministrando disciplinas, né, e com exemplos fora da nossa realidade, por exemplo. A oportunidade da criação do PELD se concretizou com a vinda do Dr. José Galizia Tundizi para a presidência do CNPq. O Tundizi é um liminólogo bastante conhecido aí na área de ecologia aquática, né, que contou com o apoio e participação de diversos pesquisadores com destaque na área para desenhar a concepção do programa. Né? Então, a gente vê aí na foto a professora Takako, a professora Abílio, Francisco Esteves, o Francisco Barbosa e a Maria assim. Essa foto aqui, eu gosto muito dela, porque ela mostra assim, que um grande programa, às vezes, nasce pequenininho. Né? E o PELD nasceu assim, pequenininho, aí, em março de 96, fruto de grandes discussões da área, mas com um investimento inicial pequeno, né? Ele visa promover a articulação entre a ciência e a sociedade, que o Paulo abordou muito bem na apresentação dele, né, visando aí subsidiar as decisões e a tomada de decisão na área de gestão ambiental, né, e colaborar para metas que são acordadas aí nessas grandes conversões aí, como a gente vai ter esse ano a COP lá de Belém, né? Então, as grandes metas tiradas nos acordos de biodiversidade, do clima, de combate à desertificação, o PELD está envolvido e produzindo dados que podem ajudar a responder diversas dessas questões. E ele integra uma rede internacional de sítios de pesquisa de longa duração, que tem cerca de 40 países membros, né? E nessa visão de que a ciência pode ajudar a prevenir e a resolver problemas ambientais e socioecológicos. Desde 2016, a gente tem um assento com direito a voto no Comitê de Gerenciamento aí dessa rede internacional de sítios ecológicos de longa duração, e o Brasil é um dos poucos países representados, além do Chile, dentro do Conselho atualmente. Vamos falar um pouco do financiamento. Então, a gente viu que ele nasceu pequeno, em 97. Em 97 foram aprovados apenas 3 sítios e só com recursos do CNPq. Em 2001,
houve uma nova chamada que complementa, na verdade, esse ciclo, com mais 6 sítios, então passou a ser 9, né? E aí a gente vê que, a partir dali, foi se conseguindo fazer ciclos mais regulares, né? Então, 2009 a 2012 teve investimento do CNPq e da MCTI, e do MCTI, e em 2012 as FAPs entram para o cofinanciamento das chamadas do PELD. E esse aqui é um momento muito importante, que a gente vai ver mais para frente o impacto desse cofinanciamento pelas FAPs na questão da interiorização e regionalização das iniciativas do programa, né? Em 2016, a gente teve a parceria da CAPES e um componente com o Fundo Newton, e em 2020, para cá, em 2020 teve CNPq, MCTI, Confap e FAPES, e agora nesse ciclo de 2024, o orçamento vem do CNPq e dessa articulação do Confap com as FAPES. Então, a gente vê aqui nesse gráfico a evolução dos números de sítios ao longo do programa, né? Então, ó, a gente vê nesse início aí dos 3 mais 6, os 9 ciclos ali até 2001, daí a gente salta para 12 ciclos atuantes até 2010, depois 26, 30, e aí a gente vê que nesse ciclo de 2012, onde começou a entrar a atuação das FAPES, nesse cofinanciamento e no financiamento integral de alguns sítios, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, a gente vê um crescendo aqui na evolução que nos permitiu, inclusive nesse ciclo aqui de 2016 a 2020, que foi um ciclo de parcos recursos, manter o programa e a série histórica de dados salvaguardada, digamos assim. Então, a gente vê que esse apoio das FAPES, no primeiro ciclo, representou 3 milhões a mais de aporte, no segundo, 4 milhões, no que encerrou agora em 2024, 7 milhões, e nós estamos, nesse momento, costurando os acordos financeiros com as FAPES, né? No início do ano, nós reconsultamos as FAPES, porque quando a gente foi lançar a chamada no ano passado, através da articulação do Confap, a gente conseguiu uma premissa de apoio de 23 das 27 FAPES, né? E agora, no começo do ano para cá, a gente vem fazendo os contatos visando a efetivar os acordos de cooperação. Então, as FAPES têm 2 mecanismos possíveis de colaborar com a gente. Elas podem cofinanciar os projetos que a gente aprovou no nível federal, ou elas podem financiar integralmente sítios que estão na segunda faixa, que são propostas recomendadas pelo comitê julgador, mas que não atingiram a prioridade para receber os recursos federais, que nessa chamada eram da ordem de 28 milhões. Né? Cada sítio PELD, nessa etapa que está se iniciando esse ano, podia solicitar até 300 mil em custeio e mais 250 mil em bolsas. Então, o aporte para cada sítio PELD aprovado pelo CNPq nesse ano, ao longo desse ciclo de 4 anos, é de 550 mil reais por sítio, né? E as FAPES vão entrar complementando esse valor. Então, até o final desse ano aqui, esse número de 51 ele pode ainda ser um pouco maior para esse ciclo, em virtude de alguma FAP financiar integralmente sítios de pesquisa, tá? E vai tornar mais robusto o financiamento daqueles que estão aprovados com recursos federais, complementando esse valor aí que foi aprovado pelo CNPq. Essa é uma realidade bem diferente da do ciclo anterior, onde a gente teve um parco recurso de custeio e que nessa reunião que o Alessandro citou na Paraíba, a gente conseguiu suplementar os projetos, né? Mas para vocês terem uma ideia do que significa isso, a gente iniciou o ciclo anterior com 75 mil de custeio, que é bastante irrisório considerando os desafios de um sítio PELD. E aí a gente conseguiu, no meio do ciclo do PELD passado, colocar mais 75 mil e aí ficou 150 mil. Considerando que foi um período bastante afetado pela pandemia, acabou viabilizando que as pesquisas chegassem aos seus objetos, né? Mas foi um ciclo bastante difícil, então
perto dessa realidade, é bastante confortável pensar de iniciar os projetos, sabendo que ao longo dos 4 anos você tem 300 mil para contar. É o ideal? Não, não é o ideal, mas é o melhor que a gente conseguiu para esse ciclo, e é um investimento razoável, se considerar que o CNPq tem 48 áreas de conhecimento, né? E que esse recurso saiu integralmente do orçamento do CNPq, né? Então, vamos lá. O PELD tem uma coisa que é bastante diferenciada em termos de programas de pesquisa. Ele é composto, né, e ele tem uma norma própria, onde existe um comitê gestor, que é formado pelos órgãos envolvidos aí com essas questões, né? Então, a gente tem o CNPq, o MCTI, a CAPES, o CONFAP, e 2 pesquisadores representantes do sítio PELD que fazem parte do comitê gestor, que é uma instância decisória dentro do programa. E a gente tem um comitê científico, do qual o Paulo fez parte até bem pouco tempo, né? E que também tem um papel importantíssimo, porque ele funciona como uma instância consultiva e avaliativa. Então, o comitê científico ele é responsável pela avaliação dos projetos, por essa assessoria aos gestores dos programas, e aponta as perspectivas para correção de possíveis lacunas e de possibilidades de atuação e de integração entre as equipes dos diferentes sítios, né? Então, a gente faz, no PELD, a gente faz gestão, acompanhamento e planejamento, que são, assim, premissas do Marco Legal de Ciência e Tecnologia, mas que hoje em dia a gente não consegue fazer dessa forma para todos os financiamentos que estão em vigor, né? Então, isso é um diferencial no PELD. Com esse diferencial, a gente vê que a partir desse momento em que houve essa consolidação dessa norma, a gente verifica que as reuniões de avaliação, elas passam a tratar, tem toda a questão de acompanhamento dos sítios, mas elas passam a enfocar também um assunto transversal que é debatido durante os dias de acompanhamento e avaliação. Em 2013 foi a gestão de dados, né? A gente estava começando essa discussão de ciência aberta, de CIB-BR, e logo na sequência a gente criou uma política de dados do PELD. Aí, em 2015, a gente discutiu muito essa questão da contribuição do PELD para a gestão ambiental e soltou vários documentos em conjunto com o ICMBio, inclusive 2 artigos, num número específico do Ecologia Australis, que fala sobre a importância do PELD para a gestão ambiental, principalmente de unidades de conservação, mas tem outros casos de importância também. Em 2017, a gente discutiu a relevância de você ter estudos voltados à síntese do conhecimento. E um pouco para frente, essas discussões culminaram na criação do Simbiose, que é o Centro de Síntese de Pesquisas em Biodiversidade, que teve um ciclo de chamada finalizado há 2 anos atrás, e que esse ano deve lançar uma nova chamada. E é importante que se diga que desde o início do PELD, essa discussão da síntese do conhecimento e dessa questão de ter dados públicos, acessíveis e tal, já permeava aquelas discussões iniciais que geraram a criação do programa. Em 2019, a gente discutiu a questão da divulgação científica voltada para a sociedade, né? Justamente já antevendo essa necessidade de que, e também detectando que na formação da maior parte das pessoas que estão atuando nas áreas de ecologia e tal, não tinha esse viés da divulgação científica dentro de uma disciplina, dentro de uma vivência acadêmica. Então, os pesquisadores diziam para a gente, na época que a gente começou a discutir isso, tá, é mais um desafio para a gente lidar, mas a gente não foi devidamente preparado para isso. Mas a gente conseguiu gerar, nessa época, dentro daqueles sítios vigentes, um vídeo para cada sítio de divulgação, que é a série de vídeos mais acessadas no YouTube do CNPq até hoje, né? Contando o que são os estudos de longa duração e quem eram os sítios PELD daquele momento, né? E alertando
orientando para algumas grandes questões. Por que realizar estudos de longa duração, qual a interface dele com mudanças climáticas, como é que a gente faz a gestão do PELD, né? E ouvindo essa demanda do que saiu dessa reunião, na semana seguinte a gente conseguiu, na chamada de 2020, colocar, além de um recurso para os sítios, um recurso para ter um projeto voltado à comunicação pública da ciência produzida no âmbito do PELD. E isso tem sido também um diferencial do programa nos últimos anos. Em 2022, nessa reunião de João Pessoa, um pouco depois das restrições da pandemia estarem começando, né, as pessoas começando a poder voltar a se reunir publicamente, começando a perder o medo porque já estavam sendo vacinadas, né, a gente fez essa reunião em João Pessoa, em que também se teve essas atividades de divulgação pública para o pessoal lá da universidade, para escolas locais, que foi bem interessante, que foi o Fale com o Cientista. E o tema dessa reunião foi articular e integrar projetos, o próximo desafio. Isso aqui vem bem de encontro ao que o Paulo falou, da importância de você ter vários sítios trabalhando, às vezes, questões que podem ter resultados melhores se as discussões forem amplificadas e não forem só restritas àquela região de atuação dele. Mas, por exemplo, a gente viu que dentro dos marinhos costeiros tinha uma série de temas que eram comuns, exemplo, branqueamento dos corais. A gente viu que os ecossistemas terrestres passavam por ameaças similares. A gente viu que na questão dos aquáticos continentais, agrotóxicos, por exemplo, é um problema comum, né? E começou a tentar discutir que essas discussões acontecessem com maior frequência e se tornasse uma tônica que ajuda a reforçar a argumentação de por que o PELD é um programa e não mais uma chamada temática dentre tantas que a gente tem. E agora, em 2024, no final desse ciclo desses projetos, as reuniões a gente tem feito a cada 2 anos, uma mais ou menos ali pelo 2º ano do ciclo e uma mais ao final do ciclo. E a discussão desse último ano foi rumo a um Observatório Nacional de Biodiversidade. Nesse 2º ciclo, a gente sempre faz a avaliação dos PELDs vigentes. E é um processo bastante trabalhoso, né? E ao final desse processo de avaliação, eles recebem uma nota do comitê. Na primeira reunião lá, por exemplo, em 2022, eles receberam orientações do comitê científico dizendo, olha, nisso aqui você pode melhorar, nisso aqui está legal, nisso aqui você pode agregar tais coisas. E em 2024, eles verificaram o que foi atendido disso, o que não foi, e inferiram uma nota para cada desempenho de cada sítio. Essa nota tem reflexo no julgamento dos PELDs que estão vigentes já. Então, quando a gente abre uma chamada de ciclo PELD, os sítios que já estão em andamento, eles recebem uma nota de avaliação com relação ao desempenho deles. E os sítios que vão entrar, como é que a gente avalia? Eles têm que ter uma série histórica de dados que justifique ele fazer parte de um programa ecológico de longa duração. Porque, como o Paulo explicou, sem uma boa linha de base de dados, né, não é possível fazer um estudo ecológico de longa duração. E aí eu estou trazendo para cá uma notícia fresquíssima. Depois esse link que está aqui para o documento, eu vou colocar lá para o Alessandro passar para vocês. Acabou de sair aí na última semana, pelo menos chegou nas minhas mãos na última semana, o livro Violeta, que é fruto das contribuições aí da Conferência Nacional de CIT que ocorreu o ano passado, né, culminando em julho com o grande encontro aqui em Brasília, do qual não pude participar porque a gente estava lançando a chamada do PELD. Mas participei antes, junto com Márcia Brito, que na época era a gestora do programa aqui no CNPq, e a gente conseguiu colocar discussões importantes lá dentro, né? E agora, nesse momento, está com a gente aqui acompanhando essas 2 apresentações, o Thiago Casella, que é do novo concurso do CNPq, assumiu em setembro do ano passado, né? E pegou a missão aí de substituir a Márcia, que se aposentou em dezembro, me auxiliando na gestão do programa.
tá? Mas, enfim, como fruto aí de várias discussões que a gente teve, a gente conseguiu ver contemplado aqui no livro Violeta essa questão, ó, a geração do conhecimento sobre as interações entre biodiversidade e serviços ecossistêmicos regionais e sua avaliação como implementação e manutenção de um observatório do conhecimento da biodiversidade e serviços ecossistêmicos, né? E isso integra coleta de dados, envolvimento das partes interessadas e os avanços tecnológicos. O observatório deve coletar e analisar dados quantitativos e qualitativos sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos, utilizando tecnologias inovadoras. Então, isso está dentro das recomendações contidas no capítulo sobre os biomas e a conservação da biodiversidade, e nesse mesmo capítulo ali, na página 120, está citado os programas que vêm atuando, e aí tem uma referência específica ao PELD, né, na questão de se obter dados para chegar nisso daí, né? E isso é muito importante, porque embora muitas vezes o livro em si não vai garantir que ele esteja respaldado como investimentos para os próximos períodos, mas ele vai ser sempre um documento forte, fruto de uma discussão de ciência e tecnologia que envolveu o país todo, e que vai constar como uma referência importante, né? Então, considero essa uma conquista assim, valorosa que estou trazendo aqui para vocês, em primeira mão. Fabíola, com licença. Pois não. Eu acho que o slide não mostrou o passado, tá? O do livro Violeta. Ah, jura? Juro. E agora, ele está aparecendo aí? Tá. Tá. Eu também o do financiamento, o slide 9, também acho que não mostrou. Tá. Tá bom? Qualquer coisa me avisem, tá? Valeu, então, obrigado pela apresentação. Estamos aqui de novo aqui com o... Obrigado, Tiago. Com o livro Violeta aqui em foco, né? E esse link que conduz para ele é o link que eu vou passar para o Alessandro para que vocês possam ter acesso não só ao que foi discutido em termos de biomas brasileiros, né? Mas em todo o documento, né? Porque esse ciclo, vamos dizer assim, ele vem em direção ao desenvolvimento sustentável do Brasil, né? E ele tem recomendações de curto, médio e longo prazo. Então, por isso, muito importante a gente ver o que está colocado ali e inserir isso nos nossos documentos, tanto de gestão quanto científicos, quando for discutir essa temática, né? Próximo. Resultados qualitativos do PELD. Ele tem impactado positivamente o avanço na área de ecologia de ecossistemas e também na socioecologia. Apresenta um vasto e rico acervo de dados que permite o maior entendimento das relações entre a biodiversidade e os processos de longo prazo. Tem sido considerado um importante elemento nucleador, como disse o Paulo, contribuindo de forma marcante para a formação de alunos de graduação e pós-graduação, especialmente na área de ecologia. Vem contribuindo de forma marcante para a proposição de políticas públicas voltadas para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade. Aqui eu queria dar um exemplo, né? Além da questão do óleo que foi colocada, o ano passado, quando teve todo aquele incidente de enchentes no Rio Grande do Sul, o PEL de Lagoa dos Patos ajudou a prever o que ia acontecer quando chegasse lá os efeitos, né? E a preparar medidas de mitigação para aquilo que vinha sendo enfrentado. Um outro exemplo que eu acho muito legal é que os dados reunidos lá pelo PEL de Piap, que é aquele lá de Maringá, contribuíram para que a barragem de Itaipu mudasse velocidade de vertente do vertedouro ali, na época em que os peixes precisavam subir para Piracema, garantindo uma quantidade de água mínima que fizesse com que eles pudessem subir as escadarias e continuar a procriar, que ali é uma região extremamente importante em termos ali de estoques de espécies de peixes, né? Parte significativa de cerca de 80% das ações do programa ocorrem em áreas de estudo que se encontram, ao menos em parte, em unidade de conservação, contribuindo para o conhecimento e gestão dessas áreas protegidas, tanto em nível federal quanto estadual e municipal. Desafios e perspectivas. Maior estímulo às ações conjuntas entre os sítios PELD,
ampliar a representatividade ecológica e sociocultural dos sítios no território brasileiro, aprofundar o debate visando a implementação do Observatório Nacional de Biodiversidade. Vocês vejam como isso está casado com o que está sendo discutido aí nos grandes círculos de ciência. Avançar nas ações de comunicação, divulgação e popularização da ciência, valorizando a conexão entre as pesquisas realizadas e demonstrando a sua importância para a sociedade. Assegurar uma equipe de analistas em CIT dedicados à gestão do PELD no CNPq para um bom acompanhamento e aprimoramento do programa. Então, eu fiquei muito feliz quando a gente conseguiu um servidor do novo concurso, porque isso significa a continuidade de gente dedicada à gestão. Ele não está dedicado exclusivamente à gestão, a gente não consegue isso, mas a gente conseguiu que não houvesse um gap com a saída da Márcia, né? De que tivesse alguém voltado às grandes questões do PELD, me ajudando ali na gestão do dia a dia do programa, né? Sem o que isso não se viabiliza, gente. Precisaria uma equipe maior? Precisaria. Mas, assim, dentro de 50 a gente conseguiu um, a gente está comemorando esse um, porque a gente ficou muitos anos sem concurso, o último, antes desse do ano passado, o último tinha sido o meu, em 2010 para 2011, com as pessoas assumindo até ali 2012, né? E ao longo desse tempo todo, muitas pessoas se aposentaram. Então, as nossas equipes também são reduzidas. Digo também porque sei que é a realidade de muitas instituições de pesquisa e de muitas universidades brasileiras. Outro desafio perene é assegurar um orçamento consistente e condizente com o tamanho dos desafios e responsabilidades do PELD. E essa aqui foi um momento muito alegre, onde a gente conseguiu, aí, depois de muito tempo de luta, chegar aí a 51 sítios PELD, e mais o PELD-Com aprovado na chamada do ano passado, ampliando a representatividade pelos biomas brasileiros. A gente vê que em termos de região é mais ou menos paritário, mas em termos de bioma a gente ainda tem grandes gaps. O Brasil é um país de dimensões continentais. Os exemplos que o Paulo deu ali com a questão das libélulas são, assim, uma luz para a gente ver o quanto de coisas desconhecidas que a gente tem território nacional afora. E enquanto a gente está aqui conversando, algumas delas estão sendo extintas, porque as ameaças estão por toda parte, né? Eu queria agradecer aí por esse tempinho aqui para conversar com vocês e colocar que a apresentação está disponível aí para ser partilhada e tal, e dizer que, assim, ao longo desse processo de acompanhamento do programa, tem sido uma oportunidade, assim, maravilhosa estar junto com um comitê científico, que o trabalho do comitê científico junto com a gente é um trabalho muito intenso. Ao longo de um ciclo de 4 anos, assim, a gente vira amigo, porque a gente conversa tanto sobre tantas coisas, sobre tantas estratégias, a gente está sempre se comunicando, não é só no acompanhamento, na avaliação, nem só nos julgamentos, né? Vira e mexe, alguém tem uma ideia, a gente até deixou lá o grupo do comitê científico, a gente deixou a Márcia, que se aposentou, porque a gente ainda acha bastante relevante que ela possa, de vez em quando, dar uns pitacos quando a gente tiver as discussões, porque ela acompanhou o programa por muitos anos. O Paulo está lá, embora ele não esteja mais nesse comitê científico, né? E tem os membros do comitê científico atual e os membros da gestão aqui no CNPq. E eu considero que, assim, boa parte do sucesso do PELD vem dessas duas coisas, dessa relação do comitê científico com a gestão e desse olhar de tentar de colocar na prática, não de tentar, que os projetos aprovados não foquem apenas no seu projeto, que já é bastante coisa, mas se vejam dentro de um sistema maior, de um programa de verdade, voltado aí à ciência na área de ecologia e serviços ecossistêmicos, né? E quando eu tenho a oportunidade de ir a campo, de ver os resultados, que às vezes alguns sítios PELDs me chamam, nem sempre, alguns chamam e eu não posso ir, porque tem épocas aqui que a gente tem
um boom de atividades que não permite. Mas quando é possível ir até um sítio PELD, por exemplo, em dezembro eu tive lá em Mato Grosso do Sul, no pé de Unefal, que está voltado à questão do fogo nas planícies inundáveis. Agora, o mês passado, no começo desse mês, na verdade, eu estive lá no PELD de Tamandaré, eles acompanhando e avaliando os seus projetos e tudo mais. E, gente, é sempre um aprendizado. Nessa última viagem me chamou a atenção o trabalho socioambiental magnífico que aquele PELD está fazendo, né? Mas o quanto que a especulação imobiliária está chegando ali na Praia dos Carneiros e de forma irresponsável e ameaçando aquilo tudo que se está fazendo por lá. Então, é uma luta bastante grande, porque, na verdade, as questões que o PELD aborda, elas estão diretamente ligadas ao desenvolvimento econômico e social das áreas onde eles estão envolvidos, né? Eu tive o prazer de ver em alguns lugares lá, por exemplo, em Alagoas, no ano retrasado, pessoas oriundas de comunidade de pescadores e marisqueiros fazendo mestrado numa área de ecologia, né? Eu vi lá no sítio do Chico Esteves e na Restinga, no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, que o PELD lá ajudou a criar esse espaço protegido e ajudou a interiorizar as ações da UFRJ, que quando o Chico mudou para lá, para Macaé, se criou um núcleo que não existia ali. Então, o PELD ele funciona realmente como polos nucleadores com grande impacto, né, nas regiões onde eles se instalam, principalmente naquelas onde se consegue um ciclo de 4, de 8, 12, 20 anos que o PELD está ali, né? Então, um desafio. A gente, toda virada de governo, a gente tem que fazer a conversa de novo aqui, tanto no CNPq como fora do CNPq, da importância desse programa, como de vários outros, né? Mas no caso do PELD, perder um ano de um ciclo é perder uma série histórica. Então a gente já começa bem antes, fazendo essas discussões, vendo para onde que vai, tentando ver assim, o que vai ficar para o próximo, para a gente ir atrás dessas pessoas, né? E isso é um esforço conjunto da comunidade científica envolvida ali no comitê e da gestão do PELD aqui no CNPq. E eu acho que é isso que eu tinha para dizer para vocês, assim, que eu acho importante também abrir o espaço para as perguntas. Obrigado de novo, Alessandro, pela oportunidade. Fabiola, muitíssimo obrigado pela sua fala, ela foi bem dentro daquilo que eu esperava, né?